Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou aqui para dar uma aula agora para vocês sobre governança, governabilidade e accountability. Pronúncia foi boa? Vamos em frente. Os três temas, governança, governabilidade e accountability, normalmente são cobrados em conjunto nas provas. Às vezes o edital fala só governança, às vezes o edital fala só governabilidade, às vezes fala só accountability, mas a cobrança na hora da prova é comparando. Isso aqui é governança, isso aqui é governabilidade, isso aqui é accountability. Ou diferente, às vezes coloca a definição de um dos temas e o nome de outro. Enfim, você tem que conhecer os três para a sua prova, tá certo? Vamos para o quadro, vamos estudá-los. Vamos conversar com governança. Governança é a forma como os recursos econômicos e sociais são geridos para a promoção do desenvolvimento e atendimento dos interesses da sociedade e dos seus cidadãos. Governança, essa definição de governança é uma definição que vem do Banco Mundial. Governança é essencialmente ligada à forma. Governança tem a ver com o uso das melhores técnicas, das melhores práticas disponíveis para a gestão da mobilização dos recursos que de fato consigam fazer as coisas acontecerem da melhor forma, com a gestão bem feita. Isso é governança. Por isso que o Banco Mundial fala em, olha aqui no quadro de novo, usar os recursos econômicos e sociais para promover o desenvolvimento e atender os interesses da sociedade. Ou seja, qual a forma de gestão desses recursos para conseguir fazer o que é necessário acontecer. Alguns detalhes. O conceito inclui o melhor uso de ferramentas de gestão disponíveis, mantendo-se o equilíbrio financeiro e interesses governamentais. Ou seja, existem ferramentas de gestão. Por exemplo, reengenharia, gestão de processos, gestão de projetos, balance scorecard, gestão por competências. São várias as ferramentas contemporâneas da administração. A gestão pública pode utilizá-las? Pode. É preciso adaptar, mas é possível utilizá-las. Então, utilize, por favor. Pegue essas ferramentas e use na prática. Tenha uma boa governança. Mas é só isso? Não, vai além disso. Vamos para o quadro? Usar países em crise. Por quê? Porque países em crise geralmente têm uma baixa governança. São países que gastam muitos recursos em áreas que não deveriam gastar, gastam mal, não têm ferramentas de gestão que fazem com que os seus servidores trabalhem bem, não fazem com que os seus professores, policiais e etc. façam o serviço público funcionar. E aí o Banco Mundial vem e diz o seguinte, olha, é preciso que você implemente tal e tal prática de gestão para que eu possa te emprestar dinheiro. E é importante que você saiba, porque isso aqui já caiu em prova de concurso, tá certo? Voltando para o quadro. Alguns pilares da governança incluem relações éticas, sempre relações éticas, conformidade. O que significa conformidade, pessoal? Significa estar conforme às regras. Existe um monte de regras, normas, padrões a serem seguidos. É preciso que o governo, de fato, esteja conforme, que haja conformidade. Senão, você está fora das regras de gestão, está fora da boa governança. Voltando para o quadro. Transparência, até coloquei um S aqui onde não deveria ter, e também prestação de contas. Transparência e prestação de contas são conceitos que são base da governança, mas que estão muito ligados ao accountability, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Além disso, a governança facilita a participação social e a democracia. Sabe por quê? Porque com as técnicas corretas, com a transparência de gestão e com a participação das pessoas, você tem mais democracia. Por isso, governança é fundamental para que haja mais democracia no setor público de diferentes países, de estados, até de municípios mesmo. Governança é a boa prática administrativa que melhora até mesmo a democracia, tá bom? Para o quadro, vamos em frente. Agora a gente fala um pouco sobre governabilidade. O que é governabilidade? É a capacidade política, olha que eu não falei nisso em política, em governança, mas em governabilidade sim, é capacidade política de governar com base na legitimidade, estou circulando palavras-chave, hein? Do governo e do grau de exercício de autoridade política
para fazer as decisões tomadas se tornarem realidade. Governabilidade é aquilo que um governante tem quando ele tem intenções de fazer alguma coisa e essas coisas podem se tornar realidade. Quando a população o apoia, quando os meios econômicos apoiam, a imprensa apoia, o meio político apoia e as coisas andam. Governabilidade é ter esse conjunto de apoios políticos que permitam a execução da política pública, que permitam a gestão pública, que permitam a governança funcionar bem. Tá certo? Vamos para o quadro. Governabilidade, então, é a capacidade política de se governar com base na legitimidade do governo e no grau de exercício da autoridade política para fazer as decisões tomadas se tornarem realidade. Olha que eu marquei as palavras-chave aqui para governabilidade. Enquanto a governança é o melhor uso das técnicas, ferramentas de gestão, o uso da transparência como ferramenta de gestão, o uso da participação como ferramenta de gestão, a governabilidade, ela nada mais é do que a capacidade política de fazer as coisas acontecerem. Quando um governo toma decisões e diz, vou implementar o meu plano de governo, para implementar e, de fato, o plano de governo funcionar, ele precisa de apoio da sociedade, ele precisa de apoio dos cidadãos, ele precisa de apoio das empresas, ele precisa de apoio dos políticos, precisa de apoio da imprensa, enfim, precisa de apoio de vários atores que atuam na sociedade, que atuam na comunidade, de muita gente diferente. Essa base é a base política que dá legitimidade para a tomada de decisões de um governante. Se a tomada de decisões não tiver legitimidade, normalmente ele não consegue fazer as suas decisões se tornarem realidade. Sabe aquilo que no Brasil se consolidou como lei que pega e lei que não pega? Se uma determinada lei é criada pelo Congresso ou é colocada pelo presidente da República no Congresso, o Congresso aprova e aquilo se transforma em regra, mas as pessoas não concordam com aquilo, a sociedade não aceita aquilo que é colocado na lei, o que é que acontece? A lei não pega. É lei. As pessoas, em tese, são obrigadas a cumprir, o judiciário, em tese, vai perseguir se as pessoas não cumprirem, mas não entra no costume das pessoas, então aquilo que deveria ser uma política tomada pelo governo termina não funcionando muito bem. Por quê? Porque aquelas decisões tomadas naquela lei não tinham a legitimidade política correta, tá bom? Voltando para o quadro, falar um pouco mais sobre governabilidade. Vamos lá. Em outras palavras, governabilidade é o poder real do governo fazer as coisas acontecerem. Envolve a capacidade do governo reunir interesses de diferentes membros da sociedade e representá-los em suas ações. Exatamente isso. Se o governo estiver tomando decisões que não representam nenhum membro da sociedade, a sociedade vai se revoltar, não vai aceitar as decisões e o governo não vai conseguir fazer essas coisas acontecerem na prática. Mas se tiver grandes grupos importantes da economia, da sociedade, da academia, grupos populares, representações sociais, enfim, vários grupos diferentes que apoiam aquela decisão, a decisão consegue se reverter em realidade. A política pública consegue ser de fato implementada. No Brasil é relativamente comum você ouvir falar ou você saber de governantes que não têm capacidade de fazer as coisas acontecerem, mas não é porque não tem as ferramentas certas, mas sim porque tem uma cabeça que está fora do mundo, pensam por si só e não consideram o interesse da população. Na hora de fazer as coisas acontecerem, aí o Congresso, os deputados, os vereadores no município, aí a base populacional, os eleitores não aceitam. Enfim, tem várias pessoas que não aceitam, lutam contra e termina que as intenções de um governante muitas vezes não conseguem andar, porque elas não representam, de fato, a população que deveria estar sendo representada, tá bom? Governabilidade parte do pressuposto de que é preciso que os interesses da sociedade dos vários grupos estejam representados no governante. Para o quadro. O que se percebe, então, é que a governabilidade é exercida na prática por meio da governança. A governabilidade, capacidade política, quando existe capacidade política, aí você parte adiante. É preciso ter capacidade técnica, governança, para fazer com que a capacidade política, governabilidade, se torne realidade. Mas é só isso? Não, temos que estudar também o accountability,
que representa a prestação de contas de um governo ou agente público e a efetiva responsabilização pelas ações, permitindo o seu controle. Accountability, você vai ligar isso aqui com transparência mais prestação de contas. Carlos, você não tem uma palavra em português para representar o accountability, não? Não tem. Carlos, por que você não sabe uma palavra para isso? Porque não existe uma palavra em português que represente o conceito de accountability. Accountability é responsabilização. É mais ou menos isso a tradução. Agora, essa palavra por si só não representa esse conceito. O conceito de accountability na gestão pública, ele significa a responsabilização, mas não só responsabilização pelos tribunais de conta, não só responsabilização pelo Congresso, mas também responsabilização perante a sociedade, perante os grupos sociais, perante, enfim, todos os atores sociais e grupos de representação que estão postos. Essa responsabilização depende fundamentalmente da transparência. Sem transparência, não tem accountability. Tudo isso aqui, governança, governabilidade e accountability, é importante destacar dentro de um modelo gerencial contemporâneo da administração pública, tá certo? Voltando para o quadro, a gente continua com accountability. Vamos lá. O accountability permite análise sobre a qualidade das decisões tomadas, análise por quem? Por todas as partes interessadas. E adequação das ferramentas utilizadas. Ferramentas utilizadas significa o quê, pessoal? Governança. Governança. Então, o accountability, ele dá a transparência das ações e dos resultados. Ele permite que as pessoas verifiquem: as ações estão corretas? Os meios utilizados, as ferramentas utilizadas são as melhores para que aquela ação se torne realidade? E mais, ação correta, meios corretos, mas faz sentido o governo estar fazendo isso agora? O momento é esse, o timing é esse? Tudo isso é questionado quando o accountability entra em jogo. As pessoas passam a fiscalizar a gestão de um governo. As pessoas, os tribunais, os outros órgãos públicos, os organismos internacionais e etc. Tá bom? Pro quadro. Ele pressupõe, como eu já expliquei, a transparência e a prestação de contas a diferentes públicos, indo além dos mecanismos de controle tradicionais. Como assim? Ele permite, em tipos principais, mas há outros, tá, pessoal? O accountability vertical, o social ou societal e o horizontal. O vertical é aquela responsabilização, transparência, prestação de contas perante a população, normalmente por meio do voto e da transparência de gestão. Pressupõe o controle por desiguais. É quando a população está controlando um governo por meio do voto. Na hora de votar, ela diz: olha, eu estou votando nesse plano de governo aqui. Na hora de votar num determinado parlamentar, ela diz assim: eu estou votando porque você teve um determinado desempenho. Então, esse accountability vertical, ele considera que quem está sendo votado possui a capacidade de exercer poder na sociedade e mobilizar recursos públicos. Mas quem está votando também possui poder de colocar o eleito no seu cargo para exercer a função pública. Percebe? Há uma relação de desigualdade aí, diferente, né? Mas há uma desigualdade e há uma fiscalização, porque a população é quem coloca o governante no poder, tá certo? Voltando para o quadro. Accountability social ou societal é aquele que se dá perante associações de cidadãos, a imprensa ou mesmo a mecanismos institucionais que representam interesses sociais, podendo ser considerado um subtipo do vertical. Então, se uma questão de prova disser para vocês que existe o accountability vertical, existe o social, você aceita. Mas se ela disser existe o vertical e um subtipo que é o social, você também aceita. Por quê? Porque a teoria não é muito rígida sobre isso, tá bom? Voltando para o quadro. E o accountability horizontal, que é aquele que se dá entre órgãos ou poderes por meio do sistema de freios e contrapesos ou por meio dos tribunais de contas,
controladorias, órgãos de controle e fiscalização. Perceba que o accountability vertical, ele se dá entre níveis diferentes. O eleitor e o eleito. É uma fiscalização através da transparência, fiscalização da gestão através da transparência pelo cidadão ou pelas associações de classe, no caso do accountability societal. No caso do accountability horizontal, o que existe são órgãos controlando outros órgãos no mesmo nível. Por isso que se fala horizontal, tá bom? Porque é no mesmo nível. O vertical é quem tem poder de exercer as coisas e quem tem poder de voto em níveis diferentes. No horizontal, órgãos se controlando uns aos outros. Por exemplo, quando o legislativo faz o controle do executivo, quando o legislativo altera a proposta orçamentária do judiciário, quando o judiciário julga o legislativo e o executivo, e assim sucessivamente. Quando os tribunais de conta controlam as contas dos diferentes poderes, quando as controladorias controlam as contas internas de cada poder, e assim sucessivamente. Tudo isso se dá ali num accountability entre órgãos, portanto, accountability horizontal. Carlos, só existem essas definições? Horizontal, vertical, social, societal? Não. Existem outras definições. Na verdade, existe um rol. Quanto mais você pesquisar, você vai aumentar o rol de tipos de accountability que existem. E aí, em diferentes línguas, vão aparecer diferentes tipos. A grande questão é, tudo isso costuma cair em provas? Não. O que mais cai, o que é mais importante, é o vertical, o horizontal e, dentro do vertical, o subtipo societal. Como esses são os fundamentais para a prova, aqueles mais importantes são esses que a gente aborda aqui na nossa videoaula, tá bom? Com isso, eu encerro a nossa parte de accountability, governança e governabilidade. E aí você pode seguir estudando, vai lá no PDF, responde as questões sobre esse assunto, que você vai reforçar o conteúdo que a gente acabou de estudar, tá bom? Um abração então e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!